Boa tarde a todos, boa tarde Bruno, Maria, Soraya, boa tarde a todos vocês que estão aí assistindo a gente. Eu sou Cláudia Tiberiçá, sou supervisora da Educação do Arquivo Nacional. E hoje a gente está abrindo aqui esse encontro da mostra Arquivo Faz Escola, dentro do Festival Internacional Arquivo em Cartaz. O Arquivo Faz Escola, eu acho importante a gente contextualizar um pouquinho, né? Ele é um projeto que teve a sua origem mesmo dentro desse festival. Mas a partir de 2018, nós, da equipe de educação, começamos a levar o projeto para o ano todo, né? Ele acontecia só no final do ano, dentro do festival. E a proposta dele é uma proposta que a gente avalia como bastante interessante, né? A possibilidade de você exibir um filme documentário de arquivo e você chama um convidado para conversar com a plateia. Geralmente, ele é dirigido para os estudantes de finais de ano de ensino fundamental, ensino médio, jovens aprendizes, né? E a gente quando a gente traz para o ano todo, a gente começou a trabalhar com temas geradores de conversas, que aí a gente chama os convidados, e aí dá a voz para os estudantes, e é um momento de encontro muito rico, muito interessante, da gente estar podendo estar falando de documentário, falando de cinema, e falando dos assuntos que atravessam, né, esses documentários. Então, esse ano, lamentavelmente, pela situação que a gente está vivendo, a gente teve que cancelar todas as sessões, e a gente está fazendo hoje essa primeira experiência virtual, né? Porque o Faz Escola é muito a presença, né? Mas então vamos tentar hoje, dentro do festival, que é onde ele nasceu, e aí a ideia é essa, da gente estar trazendo essa proposta, e vamos ver como é que vai funcionar. O filme em questão é Jovens e seu potencial criativo na resolução de conflitos, de Júlia Mariano. É um filme sobre a segunda etapa do projeto de mesmo nome, realizado entre 2013 e 2015 em 25 escolas municipais do Rio de Janeiro, uma realização do Centro de Criação da Imagem Popular, CECIP, com o apoio da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Eu vou apresentar agora aqui os nossos convidados. Eu desde já agradeço a vocês, né, terem aceitado o nosso convite, e já vou convidar ao público que está nos assistindo aí, se tiverem perguntas, curiosidades, eu acho que a hora é essa, é a hora da gente conversar. Quem teve a oportunidade, quem já viu o filme está disponibilizado no site do Arquivo em Cartaz, Festival Arquivo em Cartaz. Vocês podem acessar o site, é gratuito o festival. E quem não pôde ver o filme, veja, porque é muito interessante, né? É um registro, é um documento, né, de uma proposta muito interessante. Então, para conversar com a gente, tem a Maria Mostafa, historiadora, mestre em saúde coletiva, doutorando em políticas públicas e formação humana pelo UERJ. Desde 2011, colabora com o CECIP em diferentes projetos. Foi facilitadora e coordenadora do projeto Jovens e seu potencial criativo na resolução de conflitos. Também Soraya Mello, jornalista, mestre em Educação, Cultura e Comunicação em Periferias Urbanas pelo UERJ. Desde 2011, trabalha no CECIP como facilitadora e articuladora em projetos de cultura de paz e primeira infância. É professora de comunicação no curso de formação profissional do Instituto Hort e investigadora brincante do Maracatu. Bruno Ganem, doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Unirio, mestre em Educação, Cultura e Comunicação em Periferias Urbanas pelo UERJ, atua como pesquisador no Núcleo de Estudos e Pesquisas em Diferenças, Educação, Gênero e Sexualidades, NUDES, da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense. Foi facilitador do projeto Jovens e seu Potencial Criativo na Resolução de Conflitos.
Então, eu começo dando a palavra a vocês. Contem para a gente um pouquinho, se apresentem, falem sobre o projeto, sobre o filme, fiquem à vontade. Vamos lá. Cláudia, você já merece um prêmio. Sou eu, Maria. Tá me escutando? Sim. Pronto. Você já merece um prêmio por conseguir falar tantas vezes o nome do projeto, que é um nome grande. A gente falava muito isso. Conseguiu falar o nome do projeto? Já saiu com prêmio, porque Jovens e seu potencial criativo na resolução de conflitos. É um nome muito bonito, mas difícil de ser falado. Bom, eu quero agradecer muito o pessoal do Arquivo Faz Escola pelo convite, né? Principalmente na pessoa da Cláudia, que está aqui mediando essa conversa. Para nós é uma grande alegria participar desse festival Arquivo em Cartaz. Eu, então, que sou historiadora, né, conheço muito bem esse festival. O Arquivo Nacional é uma instituição que eu respeito demais, então estou muito feliz mesmo. E essa oportunidade de falar um pouco sobre o projeto, que finalizou em 2015, quer dizer, já tem 6 anos aí, né? Mas que é acerca de um tema que ainda sempre é muito atual, que é sobre a convivência na escola, né? Enquanto existir humanidade, essa forma com que a gente se coloca em sociedade, esse tema da convivência ele vai ser sempre atual. E esse ano, né, que está sendo tão atípico, que a gente está vivendo essa pandemia, que é muito triste, esse ano eu percebo que a gente tem falado muito sobre a não convivência, sobre os impactos da não convivência, de não estar na escola, não só para os adultos, mas principalmente para as crianças, né? Como é que é não estar na escola? E eu acho que essa nossa descoberta na pandemia evidencia muito como a convivência é central na forma como a gente vive, né? E a gente dá pouca atenção para esse assunto. A gente acha que é uma coisa dada, que a gente não precisa refletir sobre a convivência, a gente não tem mecanismos de olhar para essa convivência e de tornar essa convivência mais positiva de uma forma geral. Então, eu sinto que nesse momento de pandemia, a falta da convivência tem realmente evidenciado a importância que esse assunto tem. Por isso é muito legal a gente estar falando sobre isso agora. Bom, eu vou falar um pouco sobre o projeto. O projeto Jovens e seu potencial criativo na resolução de conflitos foi realizado de 2011 a 2015 pelo Centro de Criação de Imagem Popular, o CECIP, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro e com o patrocínio da Petrobras. O CECIP, para quem não conhece, é uma organização da sociedade civil com mais de 30 anos de existência. Foi fundada pelo Cláudio Secom, nosso querido diretor e grande cartunista brasileiro, em conjunto com várias pessoas que estavam muito mobilizadas na época da abertura do país, do final da ditadura e da retomada da democracia. Então, é nesse contexto de ampliar os direitos e repensar o Brasil pós-ditadura que o CECIP é criado. Entre esses nomes que ajudaram a criar o CECIP, a gente tem também, com muito orgulho, né, o Paulo Freire, o Eduardo Coutinho, a Ana Maria Machado, entre tantas outras pessoas que estiveram envolvidas aí e que trazem muita legitimidade para o trabalho que a gente faz até hoje. Então, é muito importante a gente reafirmar a importância que essas pessoas tiveram na história do Brasil e que isso se vê até hoje no trabalho que a gente vem fazendo. Bom, o CECIP realiza projetos na área de comunicação e educação, principalmente, mas também já faz outras coisas. E começou com um projeto grande de TV comunitária, chamado TV Machambomba, na Baixada Fluminense. De lá para cá, o CECIP vem trabalhando com várias matizes aí da comunicação e educação, em diversos projetos, com primeira infância, com juventude, com arte e tecnologia, com justiça restaurativa também, né? Esse trabalho com justiça restaurativa começou no CECIP mais ou menos em 2005, no estado de São Paulo. O CECIP desenvolveu alguns projetos, também o CECIP tem uma atuação grande na produção de materiais. Por esse caminho da produção de materiais, o CECIP foi convidado para produzir um material sobre justiça restaurativa e acabou se encantando por essa área e desenvolvendo projetos também nessa área. Eu não sei se as pessoas estão familiarizadas com esse termo da justiça restaurativa, apesar de que ultimamente eu ando vendo muitas coisas, né, acontecendo nessa área.
Basicamente, eu também não sou uma grande especialista no tema. O Brasil tem já, hoje em dia, muitas pessoas que debatem isso, que se especializaram nesse assunto. Mas, basicamente, como o próprio nome diz, a justiça restaurativa é uma justiça que foca na restauração e não na punição, como é a nossa prática aqui no Brasil, né? Então, a justiça restaurativa, ela foi o pano de fundo desse projeto e de toda essa linha de projetos de cultura de paz que o CECIP vem desenvolvendo desde 2005, né? Então, é um pano de fundo para a gente pensar mesmo, além da punição, o que é que o conflito apresenta para a gente, né? Que formas a gente pode trabalhar esse conflito para a gente repensar um pouco essa cultura punitiva que a gente tem no Brasil, que cada dia encarcera mais gente, que não resolve o problema da violência, e da gente entender que talvez o conflito possa ser resolvido de formas a reparar mais o dano de quem esteve envolvido nisso, do que simplesmente punir o agressor, e talvez essa punição nem seja o que a vítima de fato necessite naquele momento, né? Não seja a saída melhor para todos os envolvidos. Bom, então isso é a justiça restaurativa, assim, bem em linhas gerais. Com essa inspiração na justiça restaurativa, a gente chegou nessa proposta de repensar a convivência na escola. E promover, principalmente, a educação para a paz nesse ambiente que marca tanto a gente, né? Todo mundo que passa pela escola, são tantos anos que a gente fica na escola, né? Como é que a gente não olha para que tipo de relações a gente está estabelecendo nesse ambiente? Então, nos primeiros 2 anos do projeto, a gente trabalhou com 50 escolas do município, que é um número grande para um projeto. Não é um número grande para a rede toda, porque a rede do Rio é a maior rede do Brasil, né? É uma rede gigantesca, número de escolas. São, sei lá, a última vez que eu vi, eu me lembro que eram 1.200, 1.300, já nem lembro mais. Mas para uma organização e para um projeto tão inovador, era um número grande de escolas. E depois, nos últimos 2 anos, que é esse vídeo que está na mostra, ele se refere mais aos últimos 2 anos, mas a gente não diferencia tanto, porque foi o mesmo projeto, a gente reduziu para 25 escolas, porque a gente entendeu que era um tema muito, muito sensível trabalhar isso dentro das dinâmicas escolares, né, que também a escola, em geral, é uma instituição muito hierarquizada, então a gente vai falar em resolução de conflitos, tudo isso é um espaço muito delicado, e a gente avaliou que seria melhor a gente reduzir o número de escolas para conseguir ficar mais tempo em contato com cada uma. A nossa metodologia bebia de várias fontes diferentes, né? A gente tem essa coisa com a justiça restaurativa, que é a inspiração maior para esse campo, mas a gente trabalhava muito com os processos circulares de resolução de conflitos. A gente tinha uma pessoa na qual a gente se inspirava, que era a Kay Prentice, que inclusive veio ao Brasil, ela vem ao Brasil, é uma canadense que vira e mexe está aqui no Brasil falando sobre isso, sobre os processos circulares, a equipe toda fez formação com ela, mais de uma vez. E também, na metodologia, a gente foi incorporando algumas linguagens mais lúdicas para trabalhar com esses adolescentes, que a gente trabalhava nas escolas, porque a gente foi entendendo com o andar da carruagem que qualquer coisa que se faça com adolescente precisa ser muito divertido, precisa ter o lado lúdico, o lado da criação, da participação, né? A gente não queria ficar ali com ele sentado numa sala falando sobre convivência, cultura de paz, e entendendo que aquela conversa não estava transformando, não estava chegando, não tinha a cara deles, né? Então, como é que a gente falava desse assunto com uma pegada dos adolescentes mesmo, né? Então, a gente desenvolveu oficinas no projeto de grafite, de jogos cooperativos, que foi muito interessante, e de produção de vídeo. Tanto que, nesse vídeo que está na mostra, tem alguns trechos de uns vídeos produzidos pelos alunos, que também é uma área que o CECIP trabalha com produção de vídeo, tem todo esse histórico do CECIP com a comunicação mesmo, né? E, então, a gente, de alguma forma, levou esse histórico do CECIP para dentro do projeto, que, a princípio, era de outro tema, mas também tem tudo a ver, pode ter tudo a ver, porque comunicação tem tudo a ver com cultura de paz e resolução de conflitos.
Bom, eu comecei no projeto como facilitadora, como você falou. Eu sou professora de formação. Eu dei aula de história por alguns anos. E eu cheguei no CECIP muito indignada com o espaço escolar de uma forma geral, sabe? Eu estava, assim, muito chateada de como a gente não conseguia transformar a vivência escolar numa coisa prazerosa, de uma forma geral. Eu estava muito frustrada, muito angustiada com a escola, eu queria parar de dar aula, e não estava vendo por onde transformar essa prática docente numa experiência que tivesse mais sentido para mim, e também para as pessoas envolvidas ali na escola, né? Para os alunos, para os funcionários, para todo mundo. Então, quando eu cheguei no CECIP, essa indignação ela foi canalizada nesse projeto, porque era um outro lugar de estar dentro da escola. A gente continuou indo às escolas, né? Eu continuei frequentando esse espaço, mas eu já não tinha aquele lugar da professora que precisava lá ficar falando sobre o período regencial, eu sempre falo isso. Que quando eu era professora e ficava falando sobre o período regencial, e os adolescentes com aquela cara às 7 horas da manhã, de menor interesse, gente, está totalmente descolado da realidade deles, descolado do meu próprio interesse, né? Porque eu estava ali cumprindo um papel que nem eu mesma estava acreditando no que eu estava falando, sabe? Então, estar nesse outro lugar na escola foi muito bom para mim, porque eu pude experimentar coisas novas, entender a escola como potência também, como direito, que a gente vai se esquecendo ali na prática diária, né? A gente vai se desgastando tanto, a gente esquece da importância da educação e da escola para as pessoas, de uma forma geral. Aí, bom, depois desses 2 anos, então, como facilitadora, a gente teve um intervalo no projeto de renovação, que foram alguns meses que a gente ficou parado, assim, fora das escolas. E nesse intervalo, a nossa coordenadora foi para outra instituição e eu acabei assumindo esse papel de coordenação desse projeto por mais 2 anos. E foi uma experiência maravilhosa. Eu convivi com essas pessoas que eu amo muito até hoje, que é a Soraya e o Bruno, e que a gente continua convivendo, e com a Rafaela também, que participou do projeto. E então sou muito grata por ter vivido, por ter tido essa oportunidade de estar na escola repensando as relações e também por ter convivido com pessoas tão maravilhosas aí que fazem parte da minha vida até hoje, nesses 4 anos. E por isso vou passar então a bola aí para eles e depois a gente conversa mais um pouco. Quem continua? Soraya. Estou botada? Microfone. Agora foi, né? Então, emocionante mesmo, viu? Tô assim, igual a Rafa escreveu ali embaixo. Eu pensei em muitas coisas que eu gostaria de falar hoje. Eu estou entendendo esse momento como um momento celebrativo, viu, Cláudia? Então, desde o primeiro momento que você trouxe esse convite, a gente foi pensando quem da equipe, como juntar a equipe para falar sobre essa experiência, né? Como a Maria, né, diz, já faz 6 anos que a gente já não está mais na prática, já virou um projeto que está em nós, em cada um de nós, mas também ele está nos novos projetos que estão em atuação no CECIP, ele também continua vivo nas experiências das escolas, nas relações que nós estabelecemos com as equipes das escolas, com os estudantes, né, que eram aqueles jovens, e a gente fica acompanhando pelo Facebook, fala, gente, olha o tamanho de tal pessoa, aí a gente fica meio se sentindo assim, velho. Nós também éramos muito jovens nessa época do projeto Facilitadores, e a gente vai percebendo pela experiência o quanto essa juventude ela também tem sido transformadora. Então, já que é um momento assim, de celebração, né, que eu já repensei todas as coisas que eu queria falar aqui agora, eu queria muito agradecer e celebrar, principalmente, né, a Maria falou sobre as pessoas que passaram por esse processo, e aí eu queria muito celebrar algumas pessoas em especial, assim, queria muito celebrar a equipe desse projeto, né, Jovens e seu potencial criativo na resolução de conflitos, então, queria muito reconhecer uma trajetória de quem chegou antes no projeto, da Mônica Mumi, que escreveu esse projeto, que sonhou esse projeto, né, antes de nós entrarmos como facilitadoras, a Madza, nossa querida
parceira que acompanha, a nossa, né, escritora do CECIP, a equipe do CECIP, a Maria falou sobre o Cláudio, né, a Diná, a Cláudia, com todo esse processo, assim, pessoas muito importantes. Essa equipe que é muito poderosa, foi a Ceia, que diz que deve estar por aí também assistindo a gente, participando sempre, a Patrícia Mussoni, a Simone Petit, a Elisa Brasil, a Rafaela Pacola. Então, essas foram, né, o Bruno também, nesse momento, que foi facilitador e depois se viu na escola, e assim, é um prazer tê-lo junto conosco, contando essa história, e é um prazer, é uma diversão, né, porque o Bruno sempre foi uma pessoa muito icônica desse grupo, né, então foi uma oportunidade muito grande a gente trabalhar com ele e depois encontrá-lo na escola, e ele tem uma memória maravilhosa, que ele vai trazer coisas, assim, incríveis, que só no processo de nos preparar para esse momento aqui, a gente já falou, ai, Bruno, a gente nem lembrava mais disso, que maravilhoso poder reviver e lembrar do quanto tudo isso está vivo dentro da gente, né? Então, eu queria abrir mesmo essa fala como facilitadora, lembrando e celebrando, como a gente fazia sempre nos nossos círculos e nos processos circulares. E aí, acho que uma outra coisa muito maravilhosa que esse projeto também nos traz, que é a possibilidade de abrir nesse círculo em que a gente não nos divide por hierarquias, a gente divide como parceiras, então a gente ocupa funções dentro do projeto, né, mas sempre funções que a gente compartilha os nossos saberes, as nossas habilidades, a nossa potência. Então, é um prazer muito grande, assim, não citei todos os nomes, mas achava muito importante falar o nome de cada uma das facilitadoras, né, da equipe, e tem uma professora também super especial, que eu imagino que ela está por aí, que é a Rose, lá de Santa Cruz, que foi minha parceira muito grande, trabalhava na biblioteca, na sala de leitura, e ela promoveu trocas, assim, de 10 anos. A gente continua ainda trocando de alguma forma, e eu fico muito feliz com essa possibilidade desses grandes encontros. E aí também a Maria falou um pouquinho de como ela entrou no projeto, do processo que ela estava vivendo, e eu, enquanto ela falava, eu lembrei de um fato, assim, muito importante, que pelo meu sotaque, todo mundo já percebe que eu sou paulista, né, e que quando, em 2011, fazia nem um ano ainda que eu estava no Rio de Janeiro, tinha vindo também trabalhar com um projeto de educomunicação, e estava numa fase mesmo de entender, assim, a minha continuidade ou não no Rio de Janeiro. E aí, no dia da entrevista, né, aí conheci o CECIP nesse processo da rede CEP, de projetos que trabalhavam com educomunicação, que tinha essa relação entre comunicação e educação que me encanta para sempre, né? E aí, eu estava me preparando de manhã para ir para a entrevista desse projeto, que eu queria muito, assim, estava muito ansiosa, né, Marcelo, que trabalha muitos anos no CECIP, Marcelo Avance, um beijo, e aí ele, assim, falou, não, tem um projeto maravilhoso, né, e eu estava me preparando para aquela entrevista, e aí minha mãe me ligou de São Paulo e falou assim, ai, filha, tá tudo bem, eu acabei de ver que aconteceu uma coisa muito triste numa escola, que foi quando teve aquele massacre na Tasso da Silveira. E aí foi um dia de chorar muito, assim, foi um dia de o Brasil todo, né, pensar sobre a violência dentro da escola, E aí eu fui para a entrevista, assim, com os olhos cheios, assim, inchados de tanto chorar, sabe? Mas com a certeza de que eu queria continuar no Rio de Janeiro, sabe? Que eu queria muito poder estar mais próximo desses processos da educação, e foi assim que eu iniciei meu trabalho no CECIP, foi o primeiro projeto que eu trabalhei no CECIP, e foi diante de todos esses desafios, foi no momento em que se pensava nas unidades pacificadoras, em diversas favelas, foi um momento em que o projeto também vem dialogar com essa narrativa mesmo, de repensar o espaço da escola ser um espaço restaurador, né, no primeiro momento, as escolas que foram convidadas a participar do projeto eram escolas que tinham índices de violência alto, que estavam em locais de muita vulnerabilidade. Então, foi uma construção desse processo mesmo do projeto.
E aí uma coisa que era muito importante, eu acho que até hoje é muito importante, que as escolas, e naquele momento, quando a Maria falou sobre as 50 escolas que fizeram parte do projeto, eram escolas que elas optaram por participar. Então, era um projeto que a gente apresentou, fez uma grande visita aí nas CREs, fomos nas 10 CREs, fomos conhecer o Rio de Janeiro, de cabo a rabo, e aí a gente apresentando para muitos diretores, muitos professores, e aí as escolas poderiam escolher participar desse projeto ou não. Então a adesão para a gente sempre foi algo fundamental, né, que se conhecesse, se tivesse a possibilidade de escolher fazer parte, e aí a gente começou uma trajetória, né, e o que eu acho que é fundamental, e ainda vendo esse processo, né, que a nossa ideia, né, no começo a gente tinha um projeto enorme, com muitas propostas, e aí a gente foi percebendo, né, a gente falava sobre cultura de paz, aí chegava, todo mundo falava, mas o que é cultura de paz? Muitas vezes fomos chamados de Liga da Justiça. Ah, chegou o povo da Justiça, chegou a Liga da Justiça, as meninas da paz, né? Então, a gente, muitas vezes, foi um processo difícil de entender, inclusive, o que esse projeto ele representava em cada escola, né? A gente foi percebendo que cada escola era um mundo diferente, né? A gente foi percebendo que o projeto ele não era o mesmo projeto nas 50 escolas e depois nas 25, era um projeto em cada escola. E o mais, assim, eu lembro muito da Flávia, né? Flávia Face, meu Deus, como é que eu pude, né? Esqueci desse nome super importante, que esteve no começo como coordenadora também do projeto, e depois seguiu sempre acompanhando a gente, hoje em dia é minha grande parceira de trabalho também no projeto Narrativas de Paz, e eu lembro muito que Flávia falava muito sobre isso, ela falava assim, cada facilitador faz um projeto diferente, né? O projeto da Soraya é um, o projeto da Rafa é outro, então por quê? Porque a gente tem essa relação humana, né, na troca, na escuta de cada escola, de cada território. Então, isso foi muito emocionante pensar, assim, sobre essa diversidade de cada encontro. E aí eu acho que uma palavra que também descreve muito bem o trabalho do facilitador dentro do projeto Jovens e seu Potencial Criativo na Resolução de Conflitos é a palavra deslocamento, porque quando a gente entrou no projeto, e aí eu falo muito por mim, quando eu entrei no projeto, eu mal conheci o Rio de Janeiro, né? E aí, de repente, eu me vi literalmente me deslocando de Santa Teresa a Santa Cruz, muitas vezes na semana, e ao mesmo tempo promovendo muitos deslocamentos internos, né? De perceber quais eram os limites de cada espaço, quais eram os limites de cada gestão. Então, o projeto, a gente trabalhava com grupos de jovens em cada escola, também eram jovens convidados para participar, e também eles se envolviam a partir do interesse e do desejo deles de estar naquele encontro conosco. E aí a diretora, né, ou gestão, muitas vezes também abria essa possibilidade para que algum professor da escola que se identificasse acompanhasse esses jovens. Esse professor, ele era voluntário, então, assim, muito reconhecimento e muita gratidão, porque sem esses professores, os projetos e a interação e a mobilização dos estudantes, ela não seria possível. A gente percebe que os projetos e o contato que mais promoveu trocas e encontros e possibilidades de transformação foram os que algum professor abraçou e participou com a gente, e não como um professor que estava lá para fiscalizar ou para punir nenhum estudante por algum comportamento, mas porque estava junto e que se colocava naquele lugar do lado do estudante, acompanhava isso junto conosco. Então, eu queria muito reverenciar a Regina Cláudia, lá da Escola Berta Lutz, lá de Santa Cruz, me escreveu esses dias, me mandou um monte de foto, assim, de 8 anos atrás, e falou, você lembra dessa turma? Ela trabalhava com uma turma, Regina, desejo muito que você veja esse encontro aqui, esse vídeo, e ela me mandou essa foto faz nem uma semana, e falou, você lembra dessa turma? E era uma turma que dentro da escola era chamada Turma do Acelera, então era uma turma que já
tinha questões do tempo, que tinha idades diferentes, era uma turma que muitos professores não queriam trabalhar, e ela tinha aquela turma, assim, com uma turma de orgulho, ela tinha muito orgulho de cada pequeno avanço, de cada pessoa. Então, trabalhar com um projeto de escuta e pensando a convivência em cada lugar, com esse grupo lá da Berta Lutz, foi também um grande presente, porque a gente foi percebendo o quanto atitudes agressivas, o quanto atitudes de desinteresse tinham raízes muito mais profundas, e que tendo um espaço seguro, e tendo um espaço que a escola permitia, de criação, de escuta, de liberdade, a gente foi percebendo que aquele estudante que era muito calado, era muito agressivo, ele podia encontrar outras formas de expressão e de diálogo com a turma. Então, essa experiência da Berta Lutz, para mim, foi muito importante. E aí eu queria lembrar também de uma outra oportunidade que tem a ver com a Regina e tem a ver com a Rose, lá em Santa Cruz, que foi uma vez perto da Páscoa, né, que Rose, que é uma professora muito ligada com a literatura, e tinha uma sala de leitura maravilhosa, assim, que eu queria morar, porque eu sou essa pessoa que gosto muito da beleza, da belezura, dos livros, né, queria morar na sala de leitura que Rose tinha organizado lá no Cesarão. Aí, Rose, muito cuidadosa, assim, ela preparou, perto da Páscoa, um encontro para a gente, que iam vir estudantes de outras escolas. Aí ela montou, assim, um baleiro enorme, cheio de bombons, aquela coisa deliciosa, assim. E aí, todo mundo ficou muito feliz, tal, mas algumas escolas, como era um deslocamento, assim, meio mais difícil, e era muita mobilização de cada escola, de pegar ônibus todo mundo junto, uma professora dava carona, então aí uma escola demorou para chegar. E aí, enquanto estava nessa organização, alguns estudantes, aí uma professora até teve que sair, deixou os estudantes, foi resolver outras coisas, ela ia voltar no final do encontro. Aí os estudantes pegaram muitos bombons e guardaram nas suas bolsas, assim. E aí acabou, aí a outra turma chegou e não tinha mais bombom. Aí foi um climão, assim, da gente, falou assim, nossa, que climão, o que a gente faz? Aí a professora chegou, assim, muito triste, muito frustrada, muito decepcionada, porque os estudantes tinham pego aqueles bombons e não tinham dividido, nem tinham prestado atenção, aí ficou um clima, ela deu uma bronca na turma, e todo mundo ficou, o clima só aumentou. A gente falou, então tá, então vamos usar a nossa metodologia e a nossa experiência para esse momento de conflito? E aí a gente fez um círculo para falar sobre o sumiço dos bombons. Aí a gente se reuniu todo mundo, fez o círculo, escolheu lá um bastão de fala, né? Todo mundo sentado um do lado do outro, podia falar também, se não quisesse falar, tudo bem. A gente foi e montou esse espaço, a professora estava muito nervosa, porque os estudantes da escola dela tinham pego, e a outra professora tinha preparado tudo lindo, tinha também a oportunidade de falar sobre como ela ficou frustrada, né, a Rose, naquele momento. E aí, o mais surpreendente, Cláudia e todo mundo, né, Maria e Bruno já conhecem, a Maria mais ainda conhece essa história bastante, porque é uma história que me marcou profundamente. A gente, com a nossa cabeça, né, adulta, né, a nossa cabeça, assim, a gente pensa assim, poxa, aí deve ter rolado uma bronca, né, com os estudantes, como é que foi esse círculo? E aí o mais surpreendente foi que na hora que a gente foi passar o círculo e cada um tinha a oportunidade de falar, os jovens da escola, que tinham organizado, que tinham colocado os bombons, falaram que eles ficaram muito chateados porque a professora deu uma bronca nos outros que tinham pego. Olha só, eles ficaram muito chateados, porque eles são jovens, isso acontece mesmo, mas é importante a gente ter outra oportunidade de se reavaliar. E aí foi muito, muito surpreendente como cada um foi falando sobre isso. Aí os jovens que pegaram também tiveram a oportunidade de falar assim, eu peguei porque eu vi um monte de bombom ali, achei uma delícia, aí deu vontade de levar para minha mãe, deu vontade de levar para meus irmãos, deu vontade de comer mais depois mesmo, assim. Aí rolou aquele momento, assim, sinceridade, a professora que preparou tudo falou, eu fiquei chateada porque não deu para todo mundo comer, então acho que a gente poderia ter resolvido de outras formas. Então foi uma oportunidade, assim, maravilhosa para a gente perceber na prática o quanto ter espaço de escuta, o quanto ter espaço
para a gente lidar com o conflito, mesmo com medo, mesmo com a vergonha, ele pode ser transformador. Então, eu lembro sempre desse momento em que eu pensei, né, caramba, vamos lá, agora na prática a gente tem que ver se isso que a gente fala é real ou é só teoria, né? Então, eu me sinto muito orgulhosa de ter vivido essa experiência, como também foi muito desafiador em muitos momentos, como facilitadora, em que a gente chegava nas escolas e a diretora falava assim, ó, esse menino bateu naquele menino, tá? Então, vai conversar aí com ela, tá? Ó, esse menino... Então, assim, esse processo da facilitação, de se deslocar de mundos tão diferentes, em situações tão diferentes, foi um grande aprendizado, inclusive para entender os nossos limites. A gente, num momento, chegou a perceber que o nosso trabalho não estava... O foco dele não era a violência, o foco dele era a convivência, era entender o quanto criar espaços seguros, o quanto ter uma gestão participando do processo e não só no final punindo, faz diferença no nosso aprendizado e na nossa convivência. Então, assim, eu reverencio muito os educadores, a Céia, que maravilhosa, que trouxe sempre a experiência de ser professora no ensino público, de estar nas duas pontas, né? Então, trazer isso para a gente, que trabalha num projeto de terceiro setor, ligado com o desafio de estar todos os dias na sala de aula, é uma grande oportunidade. Então, assim, eu reconheço, eu valorizo, e eu acho que os professores que nós temos... que estão diariamente nessa luta da escola, eles são pessoas e são profissionais grandiosos, viu? Então, inclusive, vou deixar essa deixa aí para o meu companheiro, professor, que a gente se encontrou em muitos momentos da vida, estudando numa pós-graduação com professores, para professores, então, uma grande oportunidade mesmo, dividir esses aprendizados em que a gente tem a oportunidade de valorizar os professores que a gente tem ao nosso lado, os nossos mestres, né? Então, muito obrigada. Vou passar para você, Bruno. Valeu. Estão me ouvindo aí direitinho? Bem, eu acho que as meninas deram uma dimensão aí real e com tanta boniteza, né, do que significou e do que significa ainda esse projeto em nossas vidas. Bem, antes de mais nada, eu quero agradecer também essa oportunidade, esse revisitar esse momento que foi tão significativo. Obrigado ao arquivo, obrigado às meninas, obrigado ao CECIP. Acho que elas trouxeram aí uma dimensão afetuosa, né, do que a gente intentou fazer juntos, né, da ancestralidade desse projeto, que é fundamental, as pessoas que pensaram esse projeto, né, que estiveram lá atrás construindo e elaborando essa proposta, pessoas que pensam a educação, né. Eu tive experiências com essas pessoas, né, que os nomes já foram todos falados aqui, com o CECIP, experiências que ressignificaram por absoluto a minha relação com a educação. Então, depois de passar por essas experiências com esse lugar, eu, como o exercício de ser professor, ele alcança outros patamares, né? É uma reflexão muito bonita que eu faço e gosto de trazer sempre. Eu acho que o momento de hoje, né? A gente está falando o nome aí, o Faz Escola, né? É muito importante porque a gente está pensando de alguma forma como é que se faz escola nesse momento, né? O grande desafio é esse. Como é que a gente vai mediar aí o conflito? Como é que a gente vai dialogar com os alunos pelo grupo de WhatsApp, ou pelo Google, ou pelo Teams, né? Como é que é possível interagir, né, com dialogicidade, com horizontalidade, no uso de novas tecnologias, né? Um pouco a dinâmica do que a gente traz aqui hoje é um pouco do que a gente fazia com os alunos, né? Onde a gente tinha em círculo, a gente, através de um bastão da fala, o talking piece, né, o objeto da fala, a gente exercitava escutar, né, ouvir, depois falar. É um pouco o que a gente faz aqui, né, nessas reuniões agora virtuais, a gente faz um pouco isso, né? Embora a gente se programe para fazer uma fala, quando eu escuto a abertura que vocês fazem, né, as falas de cada uma,
isso vai me atravessando, né, e vai modificando a minha fala de alguma forma, e esse é um exercício é uma escuta, né, essa é a escutativa. Então eu falo um pouquinho do lugar de pessoa, de professor que participou um pouco lá do início do projeto, né, como um facilitador, pensando nessas abordagens que teríamos com os alunos, quais seriam essas escolas, visitas às coordenadorias regionais da educação. Eu sou um professor da Rede Municipal do Rio de Janeiro e de Duque de Caxias. Esse projeto, especialmente, foi com as escolas do Rio de Janeiro. Então, essa primeira fase de expansão do projeto, né, de conversar com as pessoas, foi muito importante para um segundo momento, onde eu fui esse professor que já não mais, como um facilitador do projeto, estava na escola recebendo os facilitadores para promover ali, de alguma forma, esse espaço de dialogicidade, esse espaço circular, né, que transforma a escola, né? O aluno, quando ele vai para a roda, né, a sua percepção, a sua visão é outra, né? Sai daquele formato uma cadeira atrás da outra, o professor que fica à frente, né? Então a gente horizontaliza, coloca a conversa, conversamos de um mesmo lugar, né? Pelo menos sempre foi essa a intenção que tivemos, né? Em alguns momentos pode ser que não tenhamos feito tanto assim, porque a gente também está aprendendo ao longo desse processo, acho que eu aprendo até hoje. O que fica de mais bonito desse projeto é como ele ficou definitivamente em nossas vidas, não só na escola, né? Na minha relação dentro de casa, em todos os lugares por onde eu vou, tem lá o bastão da fala, tem as formações que a gente fez. Então, de que forma isso modifica a nossa vida? Eu sou de uma escola em Água Santa, a Escola Municipal Brigadeiro Faria Lima, e lá a gente teve a Rafaela, que já fez comentários aí lindos para a gente. Rafaela foi como facilitadora nessa escola, e eu como esse professor voluntário. Obviamente, eu queria muito que fosse eu, né, porque eu queria muito que fosse para aquela escola, e quando chegasse ali eu pudesse, de alguma forma, cuidar e ajudar a conduzir essas atividades, esses momentos ali. E aí, de alguma forma, a Rafaela e eu juntos, né, e as crianças, nos objetivamos a implantar ali, ou a começar a falar, não sei se implantar, mas começarmos a fazer dinâmicas e falar sobre essa cultura de paz, né, que é principalmente uma questão de pertencimento, né. Eu me lembro muito das formações com a Kay Pranes, essa canadense que a Maria lembrou aí, nós tivemos formação com ela, e a Kay fala da importância desse valor que é a pertença, né? Como é importante nos sentirmos pertencidos. Então, de alguma forma, quando íamos para a roda, era para mostrar e ressignificar esse lugar de pertencer. E nessas escolas, por exemplo, a minha, essa na Água Santa, é uma escola da Zona Norte, praticamente ali no Morro do 18, são populações que na cultura aqui nossa, do nosso país, enfrentam um bloqueio com relação ao pertencimento de alguma forma, eu acho, né? Porque não são populações enquadradas num hegemônico branco, né? Cisgênero e classe média e tal. Então, a gente procurava com as dinâmicas que o projeto nos proporcionava, né, oficinas de vídeo, oficinas de stencil, e os círculos mesmo, de verdade, isso era muito potente, né, além das oficinas que aconteciam, muito a partir do que das crianças propunham, do que os alunos e alunas propunham, isso é muito legal, o projeto permitia que esses alunos e essas alunas realmente exercitassem o pertencimento, a autonomia e cuidassem desses processos na escola. Então, tanto na oficina do stencil, como os jogos cooperativos, como a oficina de vídeo, eles se sentiam exercitando um lugar que na escola, às vezes, é muito difícil ainda, né? Porque a escola trabalha, às vezes, num modus operandi aí de segurança e de convívio, que é muito mais baseada na dor do que na relação, né? A escola como lugar de cadeados, de câmeras, de advertências, e o projeto ele vem para mostrar que não, que ao invés do cadeado a gente vai conversar porque é o cadeado, ao invés da advertência a gente vai entender o que aconteceu,
né? E por que teria que ter uma advertência? O lugar da escuta e do diálogo, principalmente. Esse projeto já tem um tempo que aconteceu nessa escola, né? Como a gente sabe, já tem alguns anos que ele não acontece como acontecia, né? Com essa periodicidade, enfim, ele não está mais na ativa, né? Pode-se assim dizer, mas ele continua lá. A nossa escola conseguiu abrir um núcleo para a cultura da paz. A gente tem uma sala, a gente conseguiu com a direção da escola uma sala onde nós decoramos, pintamos, tem o banner, tem objetos de fala lá, que eu preciso até revisitar, porque a gente vai perdendo um pouco a frequência com que a gente vai para aquele lugar, até porque nessa época tínhamos alunos multiplicadores, se é que eu posso assim dizer, que cuidavam desse momento de mediação. Então eu me lembro muito bem, isso já em 2016, acho que um pouco 2017, dos conflitos, quando tem um conflito na escola, a escola ainda assim impor um lugar de vai para a diretoria e lá são gritos, mas tinha também o outro lugar, que aí o professor voluntário traz muito, que a gente precisa cuidar disso, ok, aqui vai conversar com a gestão, mas a gente tem que cuidar disso numa outra dimensão, que é com eles, conversando. Então eu acho que isso de alguma forma ficou. Esses alunos não estão mais lá, obviamente, mas ficou em mim e na maneira como eu conduzo as minhas aulas e a minha conversa com eles. Então, isso está muito presente, né? O círculo como possibilidade mesmo de uma construção de paz, né? A paz cultural, ela exige mudanças que são significativas, né, de nossas compreensões. Quando a gente fala em cultura de paz, a gente fala em cultivar as nossas necessidades mais profundas, né? Quando você se coloca, né, a disponibilidade de alunos e alunas numa roda, olhando olhos nos olhos, é muito verdadeiro, é muito forte, as emoções vêm à tona, o choro vem à tona, é um processo realmente revolucionário e transformador, né? E, além de tudo, uma possibilidade de nos conhecer melhor e trabalhar com, assim, com um pouco do caos da nossa vida, né? É muito bacana. E poder chegar, e poder revisitar esse projeto hoje está sendo, para mim, também uma grande alegria. As histórias que fizemos juntos, eu, Maria, Soraya, Rafa, Céia, Mônica, Giane, tanta gente aí, linda e importante, que eu vou esquecer agora, mas estão no nosso coração. Eu acho que é um pouco por aí. Esse projeto, ele continua vivo na escola, continua vivo na gente, e é de extrema importância agora, né, porque a gente vai fazer agora. A gente começou aqui nos bastidores, antes de estar conversando com vocês que estão aí, que agora a gente vai mediar os conflitos no grupo de WhatsApp, né, porque é exatamente isso, né, trabalhar com a ideia do conflito no grupo de WhatsApp, que o conflito nem sempre é ruim, né. Os alunos têm muito essa ideia de que o conflito, né, ainda mais nas comunidades do Rio de Janeiro, né, eles usam muito essa palavra, esse discurso, para falar, hoje tem conflito, não vai ter aula, não pode sair, tem tiro, tem conflito. Então, o conflito sempre muito associado à ideia de alguma coisa que seja negativa, e aí me vem muito texto agora do Rubem Alves, né, Ostra Feliz Não Faz Pérola, que abre um livro da Cláudia, é da Cláudia Tchecon, com mais alguém? Maria, não lembro. É o livro da Cláudia, né? E aí ela traz logo no início o Rubem Alves para dar essa ideia de como a gente pode lidar com esse conflito. E o aluno, quando chega nesse lugar, né, de entender que o conflito ele pode ser positivo também, ele passa a lidar com essas coisas de uma outra forma. E a gente só tem a ganhar. É muita coisa para falar, a emoção vem junto aqui, mas eu acho que é um pouco por aí, Cláudia. Obrigado, Maria. Obrigado, Sol. Gente, obrigada a vocês. Eu estou um pouco aflita, vou compartilhar aqui com vocês que o meu celular está esquentando aqui, não está carregando. Eu vou tentar depois entrar de novo. Se por acaso eu cair, eu vou tentar entrar de novo pelo laptop. Surgiram algumas perguntas, mas eu acho que no decorrer da sua fala, Bruno, as perguntas já foram sendo mais ou menos respondidas, né? Eu queria só pontuar
depois eu volto ali às perguntas. Eu só queria, porque eu acho que teve algumas coisas que eu achei muito interessantes, assim, quando você começa a falar, Maria, sobre a convivência, o impacto da não convivência, e talvez o impacto da não convivência abra mais a nossa percepção que a convivência não é uma coisa dada, porque eu acho que aí tem um cernezinho, né, desses conflitos, dessas intermediações, que parece que tudo é natural e vai de qualquer jeito. E eu me lembro que no filme eu achei muito interessante quando um menino fala sobre a mãe, ou enfim, sobre a casa dele, que tinha um modo de falar que ele não podia falar em casa, e aí ele conseguiu. Então, tem esse modo de falar, esse lugar da escuta, esse lugar da fala, que é uma coisa simples, aparentemente, mas ele faz uma diferença, porque a convivência, mesmo na família, às vezes ela também tem isso. Não, é dado, é família, é assim mesmo, e a gente não se dá conta que a gente tem que estar sempre cuidando, né, desse jardinzinho que somos nós, né? A gente tem que estar regando ali, se cuidando, uma delicadeza do outro, na fala, na escuta, né? E como é que isso, às vezes, eu acho que vai sendo potencializado, e aí o Bruno traz essa situação atual, né, que a internet hoje, essas falas de WhatsApps e grupos, eu acho que fica mais duro essa fala, né, e aí a gente também, essa delicadeza fica esquecida e as pessoas já brigam por uma reatividade, né, já vão sendo tão reativas. Outra coisa que me chamou a atenção, eu vou só pontuar algumas coisas para depois vocês comentarem, antes que eu caia. Que eu achei interessante também, são as oficinas. Quer dizer, nesta mediação, o uso de a mediação, eu chamaria de mediação pela arte, tá? Que é um pouco que a gente trabalha lá no arquivo também, quer dizer, você procurar esse caminho de outras linguagens, né, de possibilidade de outras linguagens e como essa possibilidade dessas linguagens podem ajudar. Aí depois, se vocês quiserem comentar um pouquinho sobre isso. E um pouco também que aí também estavam falando, cada escola é um mundo diferente, alguém perguntou, mas como é que foi isso, ou como é que foi essa participação? Me chamou muita atenção quando fala a participação do professor, como é impactante, importante. Nos anos 2000, dentro da oficina, era a Mostra Rio Gravura, eu tive a oportunidade de participar de um projeto de educação e de ir nas combis, de ir em várias escolas também, né? Então a gente tinha assim, a gente fazia o trabalho no museu, a gente tinha o trabalho com os professores e tinha um museu que ia para a escola, né? Então eu participei das 3 pontas, então fomos em muitas escolas de todas as 3 e era muito evidente quando você tinha um professor que estava junto, fazia uma diferença tão grande. Às vezes, agora eu, por exemplo, nesse projeto, eu não me lembro como é que foi a seleção das escolas, eu acho que foi a secretaria que já deu a seleção das escolas, a gente só recebeu e foi. Vocês já falaram sobre um processo diferente dessa escolha, o que eu acho que já faz muita diferença, de repente podia voltar e conversar, falar um pouquinho, né, da adesão da escola, né, ao projeto, que eu acho que isso faz uma diferença muito grande nessa receptividade também. Porque para mim era muito claro isso, que às vezes gente, teve uma escola que na época a gente entrou, era uma pessoa que estava varrendo a porta da escola, que disse para a gente onde era a turma, a gente chegou, entrou na turma, isso é ano 2000, faz muito tempo. Enfim, não teve ninguém da escola, a gente fez um trabalho, era uma turma maravilhosa, o trabalho foi super legal. Agora, tinham as outras escolas, a diferença que tinha quando você tinha um coordenador, o diretor envolvido, um professor que estava junto, e aí tinham respostas. E aí uma das perguntas aqui é exatamente sobre comentar sobre essas... Deixa eu voltar aqui, peraí. Eu acho que vocês estão vendo também as perguntas, né? Era sobre essas diferenças. Eita! Quando a gente quer, as coisas não funcionam, não é? Que aqui pergunta como as escolas foram selecionadas, como foi o treinamento dos professores nas escolas. Esse eu acho que faz uma diferença, né? Se teve esse treinamento, como é que foi esse contato.
sobre a continuidade do trabalho, e aqui também pergunta sobre como é que esses assuntos eram tratados, né? Nas situações que as escolas eram diferentes, como é que isso afetou? Eu colocaria mais uma questão que me veio à cabeça aqui, quando eu estava vendo o filme com meu filho já é um jovem rapaz, enfim, mas ele perguntou assim, mas vem cá, e os pais? Os pais participavam? Como é que era a história com a família? E aí eu me lembro que quando você falou, Maria, educação para a paz, eu entendi, educação para a paz, aí fez uma brincadeira paz e paz. Enfim, comentem, fica aberto aqui, deixa eu ver se tem mais Não alguma. deixa de ser para a paz também, né, Não Maria? Essa confusão era muito comum, porque a gente fala muito de pais, e a escola é esse espaço em que se fala muito dos pais também, né? Então, essa confusão entre paz e pais era muito frequente. Então, vou fazer um esclarecimento geral sobre essa coisa da seleção das escolas e tal. Então, a seleção das escolas, a gente apresentou o projeto em todas as CREs, as coordenadorias regionais de educação, e para diretores de escolas variadas, que a própria CRE fez uma primeira triagem. Então, a gente chegava lá, tinha, 30 pessoas, variava muito de quantidade de escolas presentes, e as escolas, na pessoa do diretor, da diretora, escolhiam fazer parte do projeto ou não. Então, era um processo de adesão, teve uma primeira mediação das CREs, né? Foram escolas totalmente aleatórias, mas a gente decidiu e bancou muito isso, que a gente queria trabalhar com adesão, tanto na seleção das escolas, quanto na seleção dos grupos de adolescentes que participavam dos projetos. Porque quando a gente está falando de cultura de paz, de comunicação, de resolução de conflito, como é que a gente pode começar esse trabalho sendo impositivo, né? Tendo essa presença, essa participação de uma forma impositiva? Era muito contraditório com a própria proposta do projeto. Então, foi um princípio que a gente seguiu, assim, durante toda a execução do projeto, que era um projeto por adesão, tanto em relação às escolas, quanto em relação dos próprios participantes, né? Quero agradecer aí o pessoal do CECIP que está assistindo a live, que já mandou um monte de comentários legais, é uma equipe que a gente gosta muito, eles acompanham tudo que a gente faz, é uma beleza. E também, outra coisa que eu ia falar, sobre, deixa eu ver aqui a outra pergunta, treinamento dos professores, né? Os professores participavam com a gente dos encontros, a gente também tem muito essa coisa da quebra da hierarquia, de colocar todos no mesmo círculo, conversando, dialogando no mesmo lugar, de quebrar um pouco esse espaço do professor, esse lugar do diretor. Então, a gente chamava, na verdade, de adulto referência, que poderia ser um professor, um merendeira, o diretor, a coordenadora pedagógica, enfim, uma pessoa adulta que iria acompanhar o grupo quando a gente não estava nas escolas, né, porque a gente ia primeiro a cada 15 dias, depois uma vez por semana, com o trabalho que a gente acreditava que precisava seguir sem a gente, também isso o Bruno respondeu de forma muito legal, alguém que perguntou sobre a continuidade a Simone, beijo Simone, sobre a continuidade do projeto, né, a continuidade da iniciativa depois que o projeto acabou. Então, por isso, esse trabalho com os adultos também, que a gente entende que os adolescentes passam pela escola, né, e eles já estavam muitos ali no último ano e tal, e os professores ficam, né, então era muito importante ter essa presença dos adultos, de uma forma geral, mas não era necessariamente um professor, e a gente não fazia um treinamento com essas pessoas, elas participavam junto com a gente ia ali, dando o diálogo, a cultura de paz, o bastão da fala, esse outro lugar de convivência, conforme o projeto ia se desenrolando. Então, não teve, assim, uma formação específica, um treinamento para os professores, uma coisa desse tipo. Maria, até complementando, né, essa fala, agradecendo a Cláudia Miller pela pergunta, pela participação, né,
o ciclo, né, e essa mediação, ela também trazia a oportunidade daquilo que é novo, que não está previsto, né? Então, os professores, eles estavam no processo com a gente não sabia como o círculo ia terminar. A gente começava o encontro, uma oficina, a gente não sabia qual era, no que aquilo ia desenrolar. Então, acho que isso também é uma coisa muito legal, né? A gente apresentava, assim, para a gestão, compartilhava a metodologia com a gestão, com os professores, fazíamos, na época, né, a gente não tinha tantos recursos do WhatsApp, a gente ligava muito, nossa senhora, como a gente ficava no telefone, combinando oficina, combinando com os estudantes, manda mensagem, mas ele não chegou aqui, porque era uma coisa que é importante também, né, as oficinas dos encontros, eles eram no contraturno da aula. Então, quem estudava de manhã encontrava a gente à tarde, né? Então, tinha não estava no horário da aula, a gente, né, jamais ia atrapalhar ou entrar durante uma aula. Então, tinha toda uma disponibilidade, não só do tempo, mas uma disponibilidade de participar dessa forma. A Cláudia também perguntou assim, sobre as diferentes realidades, e aí eu acho que isso também é uma coisa legal, Cláudia, de compartilhar, que a gente foi percebendo que em algumas escolas o que a gente tinha programado de encontro semanal era possível. Em outra escola não era possível fazer toda semana. Então, a gente fazia um encontro quinzenal, e num outro encontro a gente reunia escolas diferentes, até em escolas que recebiam os outros de forma mais segura. A gente viveu muitos momentos de violência. Então, já aconteceu de eu gastar 2, 3 horas para chegar em Santa Cruz, e chegar lá e, de fato, tá tendo um tiroteio na frente da escola, e aí a diretora me avisar no meio do caminho, assim, Sol, volta, ou vamos repensar a estratégia de encontro. Então, acho que a gente foi construindo uma relação para entender como que o projeto, ele não era mais uma demanda dentro da escola, ele era um apoio, né? Então, ele era um apoio para se pensar do que já acontecia. Em outra escola, a gente pensava, então, nas oficinas, na produção dos vídeos, falando sobre a temática da convivência, como um material de produção junto com os professores, junto com as áreas do conhecimento da escola. Então, como integrar uma formação humana, né, esse espaço, ao que acontece diariamente. Então, como integrar o ensino do português e da matemática com a convivência. Então, acho que esse foi um laboratório para a gente, aí uma grande oportunidade mesmo de observar esse espaço da escola e da gente também se observar humanamente, né, como profissional, na troca. A Maria falou sobre esse equipe do CECIP, que a gente se apoia muito nas trocas, sabe? Aquilo que a gente experimenta na escola, a gente experimenta entre a gente, né, as nossas dores, os nossos conflitos, o quanto a gente também é violento, né? A gente foi percebendo que pai não é só aquele que tem aquela ideia de quem fala manso, né? Que a gente vai percebendo que a paz, ela está de diversas formas e cada um vai encontrando esse lugar. Posso complementar rapidamente? Essa possibilidade aí que a gente descobriu de lidar com o nosso caos de alguma maneira, né? De perceber as nossas violências nesse processo também, foram muito importantes. E com certeza, sim, alguém fez alguma questão aí que já foi até respondido, mas o projeto, ele acontecia de uma forma diferente em cada espaço, né? E não tem como ser diferente. E o ponto alto desse projeto é esse, de alguma forma, fazer um círculo com a escola, e aí numa ideia ilustrativa, como é que a gente propõe um círculo de diálogo com a escola inteira, né? É claro que a gente tem ali um momento com o aluno, que a gente senta com um círculo, mas o que é que está para além disso, né? Como é que eu vou legitimamente falar de escuta, falar de afetos e falar de diálogo numa escola se eu não estou ouvindo o que a diretora está me trazendo, né? O que a Soraya falou, eu chego a dinâmica naquela escola, por exemplo, é uma dinâmica que não está acontecendo semanalmente, né? São as percepções que se faz ao longo desse processo, que sim. É muito importante estar atento e escutar, né? Não dá para chegar lá e cumprir apenas, temos esse horário, não temos. De repente, chegávamos na escola, e aí estou falando um pouco do lugar de enquanto fui facilitador e depois de enquanto recebia, né? Eu lembro de enquanto facilitador, chegar numa escola que, a princípio, para mim já estava esquematizado que o encontro seria na sala de leitura. Mas cheguei ali, não tem a sala de leitura, não tem outra sala, e a gente precisa improvisar, e aquela situação gera um desconforto entre os alunos e alunas, e por que não usar dessa situação para, então,
trazemos o bastão da fala, entendemos o que está acontecendo. Em outros momentos, enquanto fui o professor voluntário e recebi Rafaela na escola, acho que Rafaela, se estivesse aqui, ia dizer da quantidade de imprevistos e problemas, assim, né? Que bom que tivemos, porque aprendemos com eles, que tínhamos ao chegar na escola, né? Os alunos, enfim, as dificuldades todas. Então, o projeto, ele se faz de acordo com aquela escola, com a cara daquela escola, né? E se mantém também de acordo com a cara daquela escola e daquelas pessoas e da forma como elas acreditam nisso, principalmente. E quando a gente tem muito claro o objetivo da nossa entrada ali na escola, não tem problema a gente adaptar as atividades, né? Porque quem está executando o projeto, realmente, isso é um ponto de tensão, porque a gente tem previsto lá 10 atividades, assim, assado. A gente quer fazer um trabalho semelhante em todas as escolas, a gente quer chegar num objetivo específico, mas quando a gente tem clareza desse objetivo, tudo bem, sabe, ter muita flexibilidade para repensar as atividades e mesmo assim exercitar esse objetivo. Então, por isso, eu acho que é um desafio, sim, porque requer não só da gestão do projeto, como da equipe, como todos os parceiros envolvidos, a compreensão dessa flexibilidade, né, da importância dessa flexibilidade. Mas eu acho que nesse projeto a gente foi testando também muitos formatos diferentes até entender que é isso, cada escola tem uma cultura própria, né, e que se a gente não respeitar essa cultura, a gente não conversa com essa escola. Sobre os pais, então, os pais não participavam diretamente do projeto. A gente tentou algumas vezes, eu lembro da gente planejar um café da manhã para os pais e pensar estratégias de chegar nas famílias, mas era muito difícil, porque tem, assim, tem um conflito muito grande, né, entre as famílias e as escolas. Oi, tudo bem? Tá tudo certo aí? Tem um conflito, esse lugar dos pais e da escola. É um lugar que não é fácil. Muitas vezes os pais não se sentem convidados a participar do espaço escolar. Então, o projeto tentou algumas vezes, mas não conseguiu alcançar essa família e integrar nesse projeto. Seria talvez um outro projeto, né? A gente pensar as famílias, ou então um projeto maior, de pensar como é que a gente consegue chegar nessas famílias e pensar a cultura de paz. Mas, nesse projeto especificamente, a gente trabalhou muito com os adolescentes das escolas e com um ou mais adultos, com as equipes gestoras e os profissionais ali da escola. Há algum tempo atrás eu falei conflitos, jovens, seu potencial criativo nas resoluções de conflitos, né, para a cultura de pais e de pais, né, a gente brincou com essa ideia de pais e pais. Não tem como a gente dizer que os pais não participavam que eles participavam, né, a gente efetivamente não conseguiu de alguma forma elaborar encontros ali em que eles estivessem, porque isso tem muito a ver com a dinâmica da escola, né, de como a escola entende a participação dessa comunidade. Tem escolas que fazem atividades mensalmente com pais e mães, e tem escolas que não, que entendem que tem que ser momentos exclusivos, só para reunião, e a gente precisava, de alguma forma, enquanto facilitador, enquanto professor, também se familiarizar a esse organismo que é a escola e como ela se faz a todo momento. Agora, os alunos que participaram, né, das formações, que estiveram com a gente, inclusive tem no vídeo, né, se eles exercitavam em si com uma escutativa, é muito possível que na casa deles, com irmãos, né, com os familiares, eles possam ter tentado em algum momento, eu tenho certeza que sim, implementar, né, o processo circular, assim. E eles falam sobre isso, né? Então, os pais participaram, sim, né? Não, eu acho que é uma boa lembrança, Bruno. Com a câmera, né? Fala, Sol. Ali é uma boa lembrança, porque, enfim, você foi falando, eu lembrei de os encontros, reunião de família, né, as reuniões que tinham na escola. Em alguns momentos a gente levou uma dinâmica de jogos cooperativos, a gente fez algumas ações pontuais. Eu acho que isso é uma lembrança, quando você foi falando, fui lembrando muito da Simone Petitet, né, do trabalho dela, usando todas as habilidades que a Simone tem mesmo, nas reuniões das famílias, nas escolas que ela acompanhava na Zona Oeste. E lembrei também, quando a Cláudia falou, que tem a fala no vídeo,
que um estudante fala assim, acho que a minha mãe está precisando de um projeto, né? Se a minha mãe estivesse aqui no projeto. Então, eu acho que a gente também é uma brincadeira, mas também tem essa sensação de desejar que outras pessoas que a gente gosta e que a gente convive tenham também um espaço de acolhimento e escuta. Então, acho que a gente foi percebendo o quanto eles reconheciam dos encontros e o espaço na escola como um espaço mesmo de acolhimento, de falar sobre as questões, sobre as transformações, sobre as escolhas que a adolescência é tão repleta e nesse contexto, né, da escola era tão vivo e tão presente. Você falou aí de novo o nome dessas pessoas, né? Eu queria falar o nome de todo mundo aqui e assim... E realmente, assim, enfatizar que todas essas pessoas, a Simone, todo mundo que está aí, foram tão importantes para esse processo. Assim, a gente para ir para a escola, para invadir essa dimensão do afeto, para cuidar dessas pessoas, a gente precisou, primeiro, entre nós, nos reconhecermos nesses círculos. Então, a gente fazia os nossos círculos, estou lembrando um pouco disso agora, né? O quanto a gente conversou um com o outro, olhou nos olhos, exercitou essa dinâmica para chegar na escola, e não poderia ser diferente, tinha que ser dessa forma, acreditando nesse processo acima de tudo. Então, tem esse cuidado enquanto equipe, né, enquanto instituição, enquanto pessoas que pensaram nesse projeto de cuidar da gente, para que a gente pudesse, a partir dessa vivência, ir para a escola. Obrigado. Eu sou extremamente feliz com essa possibilidade que a gente teve. Como é que a gente está aqui de tempo? A Cláudia não voltou. Eu acho que ela está aqui, não sei. Bom, isso, tá? Queria pedir para todo mundo seguir o CECIP nas redes sociais, porque o CECIP está com um Instagram lindíssimo pela Olivia, um beijo, Olivia, e também no Facebook, o CECIP tem um perfil, e lá vocês vão conhecer todos os projetos que a gente trabalha em várias áreas. A Cláudia, quando comentou a nossa fala, falou sobre a questão da arte, que é uma outra avenida aí que o CECIP trafega, né? Soraya sabe muito bem disso. Então, queria pedir para vocês dois falarem um pouco sobre a questão da arte, como esse lugar da expressão dos jovens, dos adolescentes, né? O Bruno é ator, um ator maravilhoso, é professor de artes cênicas, é um artista. E a Soraya é professora também, deu muitos anos já, professora da Cabum, Escola de Arte e Tecnologia, que era um outro projeto desenvolvido pelo CECIP, de formação de jovens em arte e tecnologia, realmente. Então, acho que vocês são mais indicados para falar sobre isso do que eu. E o site do CECIP também, tá, gente? A Soraya me lembrou aqui. Bom, então, acho que a gente também já está com pouco tempo, né? Já está caminhando para o final, mas eu acho que a gente tem muito orgulho, né, de fazer parte do CECIP, e a gente tem muito orgulho de ter o Cláudio Checon, né, como nossa grande referência, ilustrador, tão atuante, né, tão importante em todas as produções, e a gente vai entendendo que o CECIP, ele já nasce, como a Maria bem trouxe a história, né, ele já nasce trazendo a arte como mediador. Então, pelas ilustrações do Cláudio, pela relação em que a gente usa diferentes formas de expressão para poder não só comunicar, mas para também permitir que outras vozes sejam escutadas, né, sejam ouvidas. Então, eu acho que, assim, é muito legal, a gente começa por esse processo com o Cláudio, e todos os projetos, eles bebem dessa referência, né, e aí entendendo a arte de uma forma muito mais ampla, né, que a gente fala muito assim, nos nossos processos no CECIP, a gente não consegue trabalhar a cabeça, a gente trabalha o corpo o tempo inteiro, né, e é uma arte que experimenta, então são todos projetos que eles não tem como foco, são todos projetos que eles não trabalham apenas com a teoria, eles trabalham com a experimentação.
Então, quando a gente fala sobre os círculos, e Bruno e Maria vão descrevendo como a gente experimentava, e a gente levava, e o professor participava, era essa possibilidade de experimentar, de ter o corpo presente, era essa possibilidade de olhar para as referências diversas da arte como inspiração para criar diálogos, né? Então, acho que era um projeto que lidava com uma sensibilidade muito grande. Por muito tempo eu fui conhecida como a professora de fazer chorar. A gente tinha muito esse lugar, assim, que era muito divertido, a gente brincava, se divertia, mas a gente lidava com lugares muito profundos, assim, dos sentimentos, né? Então, eu acho que também é esse lugar da arte, de permitir abrir diálogos, permitir que outras formas de expressão sejam possíveis, né? Então, a gente acredita nisso, experimenta isso diariamente, assim, tudo que a gente tem produzido, tudo que a gente faz na vida, né? Não sei se o Bruno concorda. Não, concordo bastante. Pode falar, Cláudia. Não, pois é, eu só queria pedir desculpas aqui, que eu tive a tecnologia, né? Caiu, o celular esquentou demais, eu tentei mudar de lugar aqui, enfim, mas consegui voltar agora. Agora já estou aqui de volta. Eu acho que eu acabei perdendo um picadinho aqui do que vocês falaram. Estou vendo aqui do Cláudio Secom, se vocês podiam falar das dificuldades encontradas. Vocês já comentaram sobre as dificuldades encontradas? Eu ia justamente falar um pouquinho sobre a pergunta do Cláudio agora. Eu acho que a gente podia comentar essa pergunta deles. Ele pergunta se vocês podiam falar um pouquinho das dificuldades encontradas para estabelecer esse contato que ele chamaria de amoroso com os alunos, as alunas. Sim. Amoroso é uma palavra muito valiosa, né? E que foi de grande importância para o que a gente desejava que acontecesse no contato com essas pessoas, com esses professores e professoras, com essa escola, né, de alguma forma. Enquanto você está... Eu, por exemplo, enquanto professor voluntário na minha escola, que já tinha um tempo naquele lugar, já tinha estabelecido uma relação de confiança com aquelas pessoas, tenho a impressão que esse caminho do amor, ele é, de alguma forma, mais... Não sei se mais fácil, mas parece que acontece mais, né? O grande desafio exatamente era chegar num lugar novo, né? Quando começamos, aí, enquanto facilitador, que eu ia para outras escolas, chegar naquele lugar, encontrar as dificuldades, né? Para estabelecer esse contato, que Cláudio chama de amoroso, que era fundamental para o que a gente almejava que acontecesse. E aí, Cláudio, e todas, e todos, e todos, aí eu acho que a arte é sempre um caminho, né? Quem sou eu para falar? Minha formação em artes cênicas, a arte ela permeia a minha existência desde o nascimento, e a arte fez com que eu, em todo o tempo enquanto professor, pudesse acessar esses alunos e alunas nesses lugares, né? O projeto que eu desenvolvi no mestrado, e que estou agora como doutorando do PPG da Unirio, ele nasce dos momentos em arte com esses alunos e alunas, né? As minhas pesquisas, elas giram em torno das transexualidades, das travestilidades, né, no espaço escolar. E essa percepção, essa aproximação, esse afeto, essa disponibilidade dessas pessoas em estar comigo, em falar comigo, ela vem pela arte, né? Mas aí, eu sou professor de arte da escola também. Mas a dica é que a gente possa, cada vez mais, de alguma forma, em todas as linguagens, né, trazer a arte como ponto de conexão para o afeto, Cláudio. Eu acho que, assim, é como eu penso que seja um pouquinho. Bacana essa pergunta, me fez refletir. E Maria, você quer comentar alguma coisa? Não, eu acho que a gente está chegando no final, né? Então... Dinha voltou. Então, eu acho que está sendo assim, é um assunto realmente que a gente poderia continuar horas conversando, né? Porque eu acho que uma coisa vai puxando outra, e aí a gente vai falar de afeto, e como o afeto é importante nessa relação, e aí a gente vai falar do vínculo, porque você tem que criar o vínculo, e aí o canal, a arte, enfim, é um tecido imenso, né? É um assunto sem fim. Mas eu acho que é isso, a gente já está chegando, né,
ao nosso final do nosso encontro. Eu acho que foi um encontro muito rico, acho que é para quem está nos assistindo aí, abre. Eu sempre penso nisso, sabe? Da gente estar abrindo janelas, abrindo possibilidades para, sempre com gosto de quero mais, de querer discutir mais, né? A gente nunca tem respostas prontas ou fechadas para as coisas, e nisso eu acho que essa nossa conversa está sendo muito boa, porque ela está abrindo várias possibilidades de pensar, da gente pensar em projetos, da gente pensar nos afetos, como é que isso nos atinge, como é que vai atingir a educação, os professores, as escolas enquanto organismos, né? Como é que a gente foi falando nisso, né? De que cada uma reage de uma maneira diferente. Então, eu só quero, assim, agradecer mesmo muito a presença de vocês. Eu confesso a vocês que eu sempre fui fã do CECIP, e desde sempre, assim, eu tenho uma amiga que trabalhou com o CECIP muitos anos, e eu tenho sempre uma admiração. E quando a nossa curadora trouxe esse filme, eu falei, que ótimo, que maravilha. Então, é um momento muito bom, porque a gente está trazendo... O assunto não está morto, né? O projeto estava lá, mas eu acho que esse projeto estaria vivo até agora. Quer dizer, as questões que o projeto traz, elas ainda estão aqui, agora potencializadas por esse mundo virtual, por essas convivências que a gente está tendo que ter dentro de casa, mais tempo, enfim, por uma série de coisas. Eu acho que é um assunto imenso para a gente estar aqui discutindo. Eu gostaria que vocês, antes de eu pedir para vocês só falarem um finalzinho, só quero lembrar a quem está nos assistindo que tem um link nos comentários, né, para o certificado. Tá? E aí agora eu convido vocês a uma última palavra aí, para a gente se despedir. Bem, então eu vou me adiantar aqui. Mais uma vez, muito obrigado por essa oportunidade. Mais uma vez aí o nosso reencontro me desafiando, me fazendo pensar, me fazendo refletir, me fazendo aprender. Então, muito obrigada, Maria, muito obrigado, Soraya, muito obrigado, Cláudia, Arquivo, muito obrigado ao CECIP. E o projeto, Cláudia, ele continua sim, né? Você falou, ele estaria, não, ele está vivo, né? Ele está vivo, porque existe uma mudança na cultura de paz, né? Quando os círculos se tornam parte de uma coisa, de uma palavra que você falou, que eu acho que é fundamental, que é o tecido, né? Então, assim... A gente realmente vira essa chave da cultura de paz quando o círculo se faz presente naquele cotidiano, naquele tecido da escola. Muito obrigado, gente. Obrigado aí pela escuta, pelo exercício da escuta. E acho que estamos disponíveis, né, Maria, para quem se interessar, para falar um pouquinho mais sobre os círculos, de como é que poderíamos, de alguma forma, né, nas escolas, enfim. Bora, Ceci. Maria, Soraya, quem quer? Quer falar, Sol? Pode ser. Eu agradeço também muitíssimo a oportunidade mesmo. Acho que quando a gente começou a pensar sobre quem falaria, como que era a disponibilidade e tudo mais, parecia no começo que 3 pessoas era muito, né? E aí agora, depois de ter passado esse tempo ouvindo, eu fico muito feliz, porque eu acho que as nossas falas foram muito complementares das nossas memórias e dos nossos afetos, né, como a gente foi afetado de tantas formas. Então, agradeço a oportunidade desse encontro, e também esse encontro também fez com que a gente acessasse outras pessoas e fosse lembrando, né, o Bruno falou, acho que eu preciso de novo ir lá na sala, né, toda essa coisa, relembrar, e eu acho que esse exercício é um exercício... É o exercício da prática, né? Relembrar os nossos valores, relembrar as nossas escolhas, né? Celebrar tudo isso que a gente é muito poderoso. Então, agradecer, mandar um beijo para a Tati Martins também, que está apoiando, registrando, mandando alguns registros aqui para a gente no Making Off. Verdade, muito obrigado. Trabalha também com a gente no projeto Narrativas de Paz, em tantos outros projetos. Então, muito obrigada pela oportunidade e seguimos, assim, disponíveis e felizes com a possibilidade de estar junto e lembrando do quanto os professores, eles se reinventaram nesse período da pandemia. Então, se já era muito desafiador dentro da escola, dentro da sala de
aula, vivendo todos aqueles momentos, assim, agora é muito, 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 muito mais, assim. Então, eu queria fortalecer o quanto os professores estão sendo os principais atingidos, porque ele está encontrando recursos que muitas vezes ele não tem, e não é só recurso material, mas é recurso emocional também, para estar morando no computador, trabalhando no computador e acolhendo, né? Porque eu acho que esse momento da pandemia é um momento em que a gente se sente muito mais responsável ainda por dar conta, porque muitas vezes outras pessoas não estão vendo o que a gente está vendo ali, aquele estudante que não participa, ou que está apresentando várias questões, vários processos, e que o professor tão responsável, tão comprometido e tão exausto. Então, assim, que a gente jogue muita luz sobre os professores e apoie nesse momento. Com certeza. Bom, pegando o restinho aí da fala, gostaria de agradecer também, mais uma vez, Cláudia e equipe do Arquivo Faz Escola, por esse espaço. É muito importante a gente estar aqui falando sobre esse projeto, porque a gente produz coisas muito interessantes no âmbito de um projeto ali, que fica, né, num determinado espaço de tempo, e depois a gente muitas vezes nem se dá conta que essas coisas foram feitas, que os materiais foram feitos, que nos deu tanto trabalho, que produziu tantos resultados, né, tantos efeitos interessantes, como que o Bruno vem citando aqui, que até hoje o círculo, a cultura de paz está presente na escola dele, na prática docente dele, né? Então, que a gente está super disponível, é uma alegria para a gente poder falar sobre esse projeto, sobre esse vídeo que foi feito no final do projeto. O vídeo foi feito pela Júlia Mariano, que é uma profissional também, né, que a gente ficou super grato de poder trabalhar com ela, e a gente tem muito orgulho desse vídeo, do processo todo. Então, quero agradecer demais e dizer que a gente está super disponível para falar sobre esse e outros assuntos. Podem entrar em contato com a gente sempre. E vamos lá encarar esse fim de ano pandêmico e sobreviver. Sobreviveremos. Mas é importante isso, a gente manter e criar as nossas memórias, né? A gente pensar nisso, das memórias dos projetos, as coisas que são interessantes, que a gente cria, que a gente faz, para não ficar ali de lado. A gente está sempre reativando, reavivando. E vamos seguindo. Eu tive um prazer enorme em estar com vocês. A gente está vendo, né, vários comentários muito bacanas. E é uma pena, mas enfim, vamos terminando com gosto de quero mais. Em outra oportunidade aí, quem sabe a gente se reencontra e faz alguma outra parceria, alguma coisa, tá? Muito obrigada a participação de vocês, foi muito boa. Obrigada. Obrigado. Obrigada, gente. Muito obrigada.